Boa noite para vocês. Domingão, estaremos aqui hoje para falar sobre organização e planejamento. Vou esperar mais uns minutinhos pro pessoal vir chegando aqui. Sejam bem-vindos, Daniel, Márcia, Mércia. Muito bem-vindos. Mercias? Fiquei em dúvida, mas sejam muito bem-vindos. Tô aqui hoje para falar com vocês sobre organização, produtividade, planejamento. Eu tenho falado muito sobre carreira, né? E querendo ou não, uma das coisas que é fundamental para que a gente possa construir uma carreira que vá de fato fazer sentido pra gente, que seja uma carreira de sucesso, uma das características fundamentais que a gente precisa desenvolver é a nossa habilidade de organizar e planejar a nossa rotina. Então é muito legal se você sabe o que você quer fazer, se você entende qual é o seu propósito, mas você também vai precisar ter um passo a passo para que você possa fazer tudo o que você precisa fazer com efetividade, né? Com o menor tempo possível, sem deixar as coisas para trás. Então hoje esse vai ser o nosso tema, sejam muito bem-vindos. A ideia de hoje é eu ser bem direta, tá? Então em torno ali de 20, no máximo 30 minutinhos estourando. Vou passar um conteúdo bem legal, bem direcionado para vocês. E quem quiser aprofundar, já pega aí um papel e uma caneta que hoje vai ser prático, viu? Vou passar um conteúdo e eu quero praticar com vocês também, para vocês sentirem na pele como é que vocês podem organizar a rotina de vocês. E no final vocês vão sair daqui com o planejamento do dia de vocês para amanhã, para começar aí a semana da melhor maneira possível. Então, vamos lá. Queria saber, coloquem um euzinho aqui pra mim, uma palminha, ou falem eu aqui, quem de vocês que se sente de vez em quando engolido pela rotina, que vira e mexe, sente aquela ansiedade, né, de ter muita coisa pra fazer, ou então que começa a se planejar, né, faz o planejamento da semana, depois vai se perdendo, vai ficando com dificuldade de priorizar as atividades que você vai fazer e muitas vezes acaba se embananando, se atropelando ali, né, com as atividades. E eu me incluo nessa, tá? Por muito tempo eu tive dificuldade de me organizar, principalmente em épocas que que eu tinha muita coisa pra fazer, né? Então, depois de toda a minha jornada dentro da administração, que é o meu curso de formação, né, original de faculdade, depois do curso e depois de bastante experiência, principalmente com gestão, então, gestão de pessoas dentro de empresas, gestão financeira, gestão de indicadores, de metas, eu pude desenvolver muito a minha habilidade, mexer com planilha, então hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês de forma prática como que vocês podem lidar melhor com esse contexto de planejamento, de organização, para não sentir mais essa ansiedade, para não se atrapalhar mais com as atividades de vocês e para conseguir fluir melhor nas tarefas, né? Até porque quando a gente flui melhor, a gente também tá mais feliz, porque a gente vê que o resultado tá vindo, a gente vê que a gente tá conseguindo equilibrar, organizar as coisas, né? Então sejam bem-vindos, Michele, Francisco, Lucas, sejam super bem-vindos. E como que hoje eu vou ensinar pra vocês, então, sobre o ciclo do planejamento e da gestão com base no ciclo PDCA. Alguém aqui que é da administração ou que estudou gestão já ouviu falar desse ciclo PDCA? Me manda aqui se alguém conhece. Deixa eu desligar aqui meu WhatsApp que tá fazendo barulho aqui. Pronto. Alguém aqui conhece o ciclo PDCA? Se não, vocês vão conhecer agora aqui mesmo comigo. Sejam bem-vindos. Mais pessoas entrando aqui. Juliene, Lucas, sejam bem-vindos. O que é o ciclo PDCA? Ele é um ciclo criado que tem a ver com gestão, muito voltado para empresas, mas que ele serve para a vida. Então ele é um método de gestão para que a gente possa cumprir as atividades previstas, organizá-las da melhor forma possível, buscando sempre uma melhoria contínua também das atividades que a gente faz, das metas que a gente se propõe a fazer. Então, como que funciona esse PDCA? Ele é composto por 4 elementos, que são exatamente cada uma das letras do ciclo PDCA. O P é o planejar. Então, antes de tudo, quando eu vou começar uma atividade, eu preciso planejar aquilo que eu quero fazer. A mesma coisa para um projeto. Pensem aí num projeto de carreira de vocês. Talvez abrir o próprio negócio, ser promovida, ou até mesmo encontrar
qual que é o seu próximo passo profissional, descobrir o que você quer fazer. Todo projeto, a gente precisa planejar ele primeiro. Paty tá chegando aqui. Mari, seja bem-vinda também. Paty, acabou de chegar, mas acabei de começar também. Fiz só uma introdução aqui, chegou a tempo de pegar o conteúdo. Então, Michelle, é o PDCA mesmo. O P quer dizer que a gente precisa sempre planejar o que a gente faz e depois eu vou explicar o resumo, tá? Desses 4 itens e depois eu vou aprofundar em cada um deles, dando dicas práticas, ferramentas, inclusive aplicativos que eu uso e que vocês podem usar aí também. Então a gente tem o P, que é o planejar, tem o D, que vem do inglês do, que é o fazer, o agir. Então, depois que eu planejo, eu vou executar essas minhas ações, vou começar a executar esse projeto, e depois a gente tem o C. O que é o C? Ele vem do check, em inglês, que é checar. Então depois que eu fiz, depois que eu planejei, aliás, que é o primeiro, depois que eu executei, e depois que eu chequei, qual que é a ideia? Depois que eu executo, eu vou avaliar se realmente aquilo que eu fiz me deu o resultado que eu quero. Quais são as melhorias que poderiam acontecer? E em seguida a gente vai então implementar essas melhorias, que é o A, que é do inglês act, agir. A Michelle falou aqui se eu vou disponibilizar o conteúdo em PDF. Em PDF não, mas eu posso colocar um resuminho aqui depois nas minhas stories do PDCA ou até disponibilizar um artigo também, pra vocês lerem que aprofunde mais, tá? Mas fica tranquilo que eu vou passar aqui também com calma todos esses pontos de novo. Então esse é o PDCA. P vem de planejar, o D é o fazer, o C do check em inglês, avaliar o que a gente fez, e por fim o A, que é agir, implementar essas melhorias. Então, vamos lá para cada um deles. O primeiro que eu vou explicar para vocês é o planejamento. Então, como eu falei, a cada novo projeto a gente vai precisar planejá-lo. Isso também vale tanto para um projeto quanto para nossa rotina, né, em si. E hoje que o planejamento mais comum que a gente faz é o planejamento de virada de ano. Quem aqui, tenho certeza que a maioria aqui pensa naquele planejamento do final de ano, né? Quais são as novas metas que você quer, quais são as mudanças. Então, normalmente a gente faz, né, uma listinha ali do que a gente quer alcançar no ano. E isso não deixa de ser um planejamento também. E quais são dicas que eu dou pra vocês para esse planejamento ser efetivo, né? Ele ser um planejamento bacana. Primeiro, existem planejamentos que podem ser de curto, médio ou longo prazo. O que isso quer dizer? Curto prazo é uma coisa ali que tá muito perto de acontecer. Então, como se fosse o seu planejamento do dia a dia. Qual é o seu planejamento para amanhã? Me fala aqui, quem tem um planejamento para o dia de amanhã? Com as atividades que vai fazer, com quais são as coisas mais prioritárias, como vai fazer cada coisa. Esse é o planejamento diário, tá? Além do planejamento diário, que é um planejamento de curto prazo, a gente pode planejar também a semana. Também é um planejamento de curto prazo, porque é uma semana só, é um tempinho curto. De médio prazo é quando a gente começa a falar de um planejamento para os próximos 3 meses, 6 meses. E o longo prazo, normalmente, são planejamentos maiores, planejamento ali para 1 ano, para 2 anos, tá? Todos eles são muito importantes. O que eu gosto de falar, assim, né, e de pensar avaliando o planejamento? Se você, por um acaso, tem dificuldade ou não começou a pensar ainda no planejamento de longo prazo, para daqui 1 ano, 6 meses, eu sempre sugiro começar com o menorzinho. Porque se você fica boa ou bom em planejar seu dia e a sua semana, cada vez mais você vai ter habilidade também para planejar o seu mês, daqui 3 meses, daqui 6 meses, tá? Então, tô vendo aqui que vocês falaram que tem um planejamento semanal bem legal, então a gente vai até trocar algumas dicas aqui do que vocês fazem, né? Do que eu faço também, a gente vai contribuindo para entender como que a gente pode melhorar, né? E planejar cada vez melhor. A Michelle também falou que tem um planejamento diário, planejamento semanal. Ótimo. E aqui, a dica principal que eu vou dar pra vocês em relação ao planejamento, sempre que vocês forem planejar, independente de ser um planejamento de alguma atividade específica que você vai fazer, ou de ser um planejamento de rotina, planejar o dia, a semana, é muito importante você sempre ter em mente qual que é o seu objetivo com esse planejamento. Parece muito simples, mas faz toda a diferença. Por quê? Uma das grandes dificuldades que a gente tem no planejamento é de priorizar, né? Então a gente quer colocar tudo no planejamento. O dia é um só, a gente só tem 24 horas, né? Mas a gente quer dormir, quer fazer milhões de coisas.
quer ir pra academia e muitas vezes a gente acaba ficando sem foco nesse planejamento. E aí a gente vai pra ação, não consegue executar porque era muita coisa, ou acontece o imprevisto, a gente se frustra, né? Então, definir qual que é o seu objetivo é muito importante. Então, pra quem aí faz o planejamento diário, o planejamento da semana, toda vez que você for fazer esse planejamento, seja dia de domingo, né, pra semana, seja um dia atrás do outro quando ele for no planejamento diário, sempre anote lá em cima do seu planejamento, ou pense, tá? Ou se vocês puderem escrever é melhor ainda, qual que é o seu objetivo, tá? E além disso, eu também gosto de definir, além do objetivo, quais são as minhas 3 prioridades no dia, tá? E o meu objetivo, quando eu coloco, nem sempre vai ser executar alguma coisa. Pode ser que sim, meu objetivo do dia seja dar essa live, né? Então esse é o meu foco do dia, é dar live. Não quer dizer que eu não vou fazer só isso. Não, eu vou fazer outras coisas também, mas eu tenho noção que aquele é o meu objetivo prioritário, tá? E isso vai modificar a forma como eu vou me planejar, tá? Porque eu vou demandar mais tempo pra isso, vou demandar mais energia, vou colocar mais atividades. Além disso, eu gosto também de colocar as 3 prioridades. E não necessariamente são ações, eu dei esse exemplo aqui, né? Do objetivo, que era dar a live, mas tem dia que eu coloco que o meu objetivo é ficar tranquila. Então, o meu objetivo é passar o dia sem me estressar, passar o dia mais tranquila, passar o dia respirando. Então, esse também pode ser um tipo de objetivo pro seu dia, tá? É legal para você ter em mente ele, tanto para se planejar quanto no dia também, para você não esquecer. E aí, tanto esse objetivo quanto essas prioridades levantadas vai ajudar muito vocês a ter um norte melhor da semana e do dia. Bom, o que eu, Carol, uso para organizar o meu planejamento, né? Como que eu planejo? Eu gosto mais de planejar a semana, então eu sempre planejo a semana primeiro, porque ela me dá uma visão um pouco melhor dos dias, né? E em seguida, eu planejo os dias conforme cada um vai acontecendo, tá? Então, o meu planejamento de semana ele é um pouco mais geral, e aí eu foco mais em estabelecer quais são os compromissos que eu tenho, quais são os horários que eu preciso deixar ali, né, pré-agendados, pré-estabelecidos para executar as coisas que eu tenho que fazer. E no meu planejamento diário, eu foco mais em fazer listinha de tarefas, sabe? Com o que eu preciso fazer, quais são as minhas atividades, quais são as entregas que eu preciso, quais são aquelas coisas menores também que eu tenho que fazer uma ligação, marcar uma consulta. Comigo funciona muito bem assim, mas o que é o mais importante do planejamento? Que não tem um certo ou um errado, tá? Então é muito importante vocês testarem na prática para vocês entenderem se com vocês funciona melhor fazer um planejamento todo dia ou fazer um planejamento da semana, tá? Então é tudo questão de teste. Peguem essas dicas aqui e comecem a testar para vocês verem o que funciona para vocês. Pra mim, particularmente, eu, Carol, não trabalho muito bem com planejamento de longo prazo. Então, planejar o ano, pra mim, é muito distante, eu me perco. Então, eu prefiro planejar a semana, planejar um mês, porque pra mim isso funciona melhor, tá? Porque por muito tempo eu ficava me cobrando, porque eu tinha que ter um planejamento anual. Mas como assim? O ano tá começando, eu tenho que ter o meu planejamento. E eu só me frustrava, eu só ficava chateada porque não dava certo pra mim, não funcionava. Então, é muito legal a gente entender o que mais vai se adaptando a cada um de vocês. O que hoje eu tenho usado para me planejar, tá? Eu uso o Google Agenda. Alguém aqui usa também? Ou já usou? Eu até vou mostrar no final para vocês um exemplo aqui de agenda minha. Então, hoje eu uso o Google Agenda. Para você criar basta ter um e-mail do Google, você vai se cadastrar. Se você já tiver, é só entrar. Se não tiver, cadastre o seu e-mail lá, um e-mail novo. E lá é como se fosse uma agenda, né, que a gente tem. Acho que até tenho, tô com o meu planner aqui, ó. Eu tenho um físico também, tá? Eu uso um pouco menos. Eu uso um pouquinho os dois. Vou explicar melhor pra vocês. Mas eu uso mais o Google Agenda pra colocar os meus compromissos. Então, quando eu olho a minha semana, eu gosto de saber quais são os compromissos que eu tenho. Por quê? Nem sempre foi assim, tá? Nem sempre eu usei o Google Agenda. Só que hoje eu tenho muito compromisso fixo. Por quê? Além do meu negócio de coaching, eu também trabalho como consultora em uma empresa. Eu fico lá praticamente metade do meu dia eu tô lá. Então, lá eu tenho 2 projetos para 2 clientes diferentes. Eu ainda tenho toda a minha parte do coaching e hoje eu ainda tô fazendo uma mentoria. Então, como tem semanas que eu tenho muita demanda, eu gosto de colocar tudo na minha agenda para que eu não perca nenhum desses compromissos, tá? Então, lá
basta você entrar e é como se fosse uma agenda. Você vai cadastrar, tá? O horário que você tem para fazer aquela atividade, você pode colocar uma descrição para aquela atividade. Se outras pessoas que você trabalha também usam o Google Agenda, você pode inclusive convidar, e isso vai direto para a agenda da pessoa. Então, para contexto de empresa, isso é muito legal, a gente usa bastante. Eu também uso o Trello. Alguém aqui conhece o Trello? O Trello é uma ferramenta de organização, de gestão também. Luiz, seja bem-vindo. Patrícia, Marcela, Helena. Vi que entrou uma galerinha aí. Rani, seja bem-vinda. Bom, o Trello é uma ferramenta muito legal e é uma ferramenta também de... Opa, deixa eu arrumar aqui que ficou embaçado. Vocês estão me vendo embaçado aí também? Pronto, agora foi. O Trello é uma ferramenta de gestão também. O nome desse tipo de ferramenta chama Kanban. O Kanban é uma metodologia japonesa de organização também, de gestão, que é utilizada em inúmeros contextos, tá? O Trello, ele é um site, é um sistema, ele tem tanto em site quanto em aplicativo também, tá? E o Trello, ele é um Kanban. O que isso quer dizer? Que você vai ter lá uma visualização... a Paty usa o Trello também para organizar bastante coisa. A Paty falou que é vida, ó. Michele, você não conhece o Trello? Dá uma olhadinha quando você terminar. Como que funciona o Trello? Lá você pode... É um painel de gestão à vista. Então você pode colocar lá, por exemplo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. O que você vai fazer? Tá? Ele te dá essa opção. E você também tem mobilidade. Então você pode arrastar de um lado para o outro. Você pode colocar que você já fez, né? Que ainda está pendente ou não. Você coloca datas também. E tudo isso também vai para um calendário. É bem legal. No final eu vou mostrar meu Trello para vocês também, porque eu acho que facilita um pouco o entendimento, tá? Mas é uma ferramenta muito legal. O Trello, atualmente, eu não uso para gerir a rotina da semana. O Trello eu tenho utilizado mais para fazer uma organização das minhas redes sociais, tá? Então lá eu coloco quais são os dias, vou colocando os posts que eu tenho. E isso me ajuda porque eu consigo ter uma visualização legal também. Então é uma ótima ferramenta de gestão para vocês. Além disso, tem a agenda normal, né? Então, para quem gosta ainda da agenda física, né? Vocês podem escrever também, né? Não tem nenhum problema. É tudo questão de preferência, tá? E se você não sabe se você prefere a agenda física ou do computador, teste, tá? O que eu gosto de aplicativo, seja site ou pelo celular, é porque normalmente eles têm um acesso mais fácil, né? Então, se eu, por exemplo, tô na rua e eu quero saber, deixa eu ver aqui o que mais que eu tenho na minha tarde, eu consigo pegar o celular e eu vejo isso com mais facilidade do que a agenda, porque nem sempre eu carrego, né, o meu planner aqui, ó. Ele é bem gordinho, então ele dá uma pesadinha na mochila. E a Michelle também falou aqui do planner, né? Então, esse meu aqui é um planner. E o planner tem vários tipos de planner. Então, tem um planner que ele vai ser um planner bem mais completo, né? Que ele vai planejar o seu ano, vai pensar em metas aí bem gerais, bem globais, anuais. E também tem o planner que ele é do dia, da semana. Vou mostrar pra vocês. Esse daqui é o meu planner do dia, tá? Esse aqui é o meu planner do dia. Então aqui eu escrevo o foco do dia, que é um pouco do que eu falei pra vocês, né, do objetivo. Aqui as prioridades do dia. Aqui é bem legal porque ele dá quantos copos de água você tomou. E eu que tenho dificuldade de lembrar de tomar água, tô até aqui com a minha garrafinha, ó, meu copo cheio. Então é muito bom porque eu vou marcando também, acompanho, né. E aqui tenho agenda, né, de compromissos, quais são os compromissos que eu tenho que fazer. Bom, então esse também é um formato, inclusive, para quem ficar aqui nessa live até o final, tá? Vocês vão ganhar de bônus, de presente, um planner que eu criei, tá? Exclusivo, ou um planner semanal, ou um planner diário, vocês podem escolher. Vai ser só me mandar uma mensagem no final da live com seu e-mail, tá? Então, vai me mandar no inbox a mensagem para receber. Então, essa é a forma de você planejar, né, o seu dia. Eu também gosto muito de trabalhar com lista de tarefas. O que eu faço? Eu coloco na minha agenda do Google quais são os compromissos fixos que eu tenho. Aulas, reuniões, horário de trabalho, sessões de coaching,
lives, por exemplo, né? Eu tô com coaching grupo, então eu também coloco lá o horário do meu compromisso do coaching grupo. Só que, e aí isso me dá uma visão da semana, né? Então, ao longo da semana eu olho lá e tá tudo lá, bonitinho, pra eu entender o que eu tenho que fazer. Só que eu não gosto de planejar com tanto detalhe o meu dia, porque eu gosto de ter um pouquinho mais de flexibilidade, tá? Então, o que eu faço? Para planejar os meus dias, eu faço com lista de tarefas. Então, aqui no meu planner, deixa eu até ver se eu consigo mostrar para vocês um que está mais preenchidinho, para vocês terem uma noção de como é que é. Aqui, ó. Esse daqui tá preenchido, então depois que eu tenho noção da semana, eu venho pra cá diariamente e eu coloco aqui, ó, quais são as tarefas que eu preciso fazer, tá? Então ligar pra marcar uma consulta, agendar uma reunião, fazer um documento X, planejar a minha live, então eu coloco também uma lista de tarefas, certo? Então essas são as dicas de planejamento. Beleza? Então agora que você planejou, que você tem uma ideia ali, né, do que você tem que fazer na semana, no dia, você vai o quê? Para a ação, certo? E para ação é você tentar implementar ao máximo possível, né, o que você planejou. Só que tem um porém. Me contem aqui, gente, de tudo que vocês planejam, é tudo que vocês conseguem executar? Tudo que tá aqui no papel sai exatamente como vocês pensaram? Claro que não, né? Eu adoro essa frase, que é nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Então, quando você for lá na prática para fazer tudo aquilo que você pensou, vai acontecer um monte de coisa, tá? Pode acontecer algum imprevisto, pode ser que você demore mais tempo em uma atividade, você não tinha pensado nisso. Pode ser que a sua chefe te peça alguma coisa que você não estava esperando. Então, isso é uma coisa comum também de acontecer, tá? Alguém bate no seu carro, ou acontece qualquer coisa que pode ser que te tire daquele plano que você pensou, né? Então, qual que é o pulo do gato, assim, que eu acho que é o principal aprendizado que a gente precisa ter pra gente conseguir se organizar e se planejar melhor pra gente trabalhar com o que a gente ama, enfim, e ter sucesso na carreira, é a gente começar a ter a capacidade de acompanhar esse planejamento, que eu acho que é a parte mais difícil, né? Porque planejar por planejar, todo mundo planeja, coloca lá, traça meta, faz lista. E onde que eu vejo que mais pega? É no acompanhamento desse plano. Por quê? A gente tem que ter em mente que ele vai mudar, tá? Que ele não vai ser como a gente pensou. E se a gente consegue entender que tudo bem, ele muda e não tem problema, faz parte ele mudar, eu consigo me adaptar também mais rápido. E a organização e o planejamento são habilidades fundamentais para criar uma carreira de sucesso, mas a resiliência também é. Porque não adianta você planejar, as coisas não saírem como você estava esperando e você não conseguir ter jogo de cintura para repensar a situação, para pensar em outra possibilidade, para ajustar a rota. Então, recalcular a rota é fundamental. E é aí que a gente entra na terceira categoria. Depois que eu planejei, que é o P, que eu executei, que é o P, que é o D, do do, em inglês. Agora eu vou checar, que é o C. O que é esse checar? É exatamente eu olhar, peguei até aqui o exemplo do planner que eu mostrei pra vocês. No checar, eu vou olhar o que deu certo e o que não deu certo. Como que eu faço? Eu olho na minha agenda quais foram os compromissos que aconteceram e que não aconteceram. Se não aconteceu, eu pego, tiro, cancelo da minha agenda. Se por um acaso eu vou precisar remarcar esse compromisso, ele não aconteceu e eu vou ter que agendar ele de novo, é muito bom porque já tá lá na minha agenda. Então eu só arrasto, eu vou lembrar que ele vai estar lá, né? Porque ele tá na minha agenda, não tava só na minha cabeça. Então isso é muito importante. E eu só arrasto, remarco de novo e eu consigo ter tudo aquilo lá para eu ver direitinho, né? E me replanejar. O importante é eu ter essa disciplina de voltar para replanejar, de voltar para olhar como é que foi o resultado. Então aqui, por exemplo, eu gosto muito da lista de tarefas por isso, porque quando a gente faz listinha, a gente vai dando um check, tá vendo? Ó? Aqui a água, ó, aqui a água faltando, vocês estão vendo, né? Então, a gente vai dando check, e o check é muito legal quando a gente dá um ok, porque a gente vê o que foi feito e o que não foi feito. E o legal é, no final do dia, no começo do outro dia, quando você for planejar o dia seguinte, você olhar o que ficou faltando, tá? Porque aí você consegue entender o que falta e como que você ajusta o dia seguinte. Porque se você vai pro dia seguinte sem entender o que não deu certo no outro dia, que você ainda precisa fazer,
pronto, seu planejamento já era, também as coisas não vão sair como você gostaria, e aí vai só mais frustração, mais ansiedade, mais um dia que às vezes vai ter um sentimento negativo porque você não conseguiu dar conta de tudo que você tinha pensado. Então, o checar, ele é muito importante. O que eu vou deixar de dica aqui pra vocês? De lista de tarefas, né? Que vocês podem acompanhar o que foi feito e o que não foi feito. Eu gosto muito de fazer no papel, tá? Eu gosto de riscar no papel. Eu me adapto melhor, por isso que eu uso o planner. Mas tem muita gente que gosta de fazer listas de tarefa pelo celular, tá? Então, o aplicativo que eu vou deixar pra vocês de sugestão, eu já usei ele também, é o Todoist. Eu vou... Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui pra vocês. Todoist. Pronto. Escrevi aqui, ó, pra vocês verem o nome aí direitinho, tá? Então, o Todoist, ele é muito bom porque você tem acesso pelo celular. Então, em qualquer hora você pode estar lá na fila do banco, lembrou que tem que fazer alguma coisa, você pode pegar o celular e já escrever lá na sua lista de tarefas, tá? Mesma coisa, chegou no banco, fez o que você precisava fazer, você pode abrir o celular e, dá um ok, tá? E esses aplicativos são bem legais porque ele também te dá a sua produtividade, ele calcula quantas tarefas você planejou para aquele período, quantas tarefas você fez, ele te avisa se tem alguma tarefa que tá para vencer, então é muito bacana para você conseguir se organizar e ir recalculando essa rota do que deu certo e o que não deu certo. E uma coisa que eu acho que é muito bacana de fazer também eu chamo de retrospectiva, tá? É um termo que a gente usa também na gestão de projetos. O que é essa retrospectiva? Eu gosto de fazer ela mais na semana, mas você pode fazer no dia também, tá? Conforme a sua preferência. O que é essa retrospectiva? É você responder 3 perguntinhas, tá? Na verdade, você vai completar 3 frases. A primeira é: pensando no seu dia ou na sua semana, que bom que... E você vai analisar o que de bom aconteceu na sua semana, tá? Então, que bom que eu consegui ir no banco, que bom que eu fiquei tranquila essa semana, não fiquei tão estressada, que bom que eu consegui dar aquela live, foi muito legal. Então, você vai pensar em tudo que você fez que foi bom, tá? E isso ajuda muito porque tem essa estrutura. Que bom que... Depois, vocês vão pensar em que pena que... Tá? Então, que pena que eu não consegui ir pra academia, no meu caso eu faço pilates, então um exemplo aqui, não consegui ir pro pilates, que pena que não consegui entregar aquele projeto, que pena que eu fiquei muito ansiosa nessa semana, não consegui fazer muito bem as minhas atividades, que pena que eu tive um desentendimento com um colega de trabalho. E depois disso, do que bom, que pena, você vai pensar no que tal. E o que tal você vai pensar em ações que você pode fazer que são diferentes para melhorar, tá? Então, vamos pegar aqui esse exemplo do que pena que eu fiquei muito ansiosa na semana. Então, que tal para a próxima semana eu conseguir me organizar um pouco melhor, para me sentir mais segura do que eu tenho que fazer? Que tal se eu fizer uma meditação por dia? Que tal se, antes de dormir, eu tomar um chá de camomila para dormir melhor? Então, essas 3 perguntas vão ajudar vocês a fazer uma retrospectiva da semana ou do dia para que vocês possam entender o que pode melhorar, tá? E o que foi bom também, né? Que você pode continuar fazendo. Valeu, Paty! Colocou aqui pra gente, brigadão. E é muito bom porque é isso que eu falei pra vocês. Esse que é o pulo do gato, quando você consegue analisar a sua semana, você consegue agir rápido para mudar, para pensar em melhorias, porque aí sim você vai conseguir atuar com base na resiliência, certo? Então, a gente chega na última fase do PDCA, que é o A, que é o ACT do inglês, que é o agir. O que é o agir? É você então colocar em prática essas melhorias que você pensou, tá? E você pode tanto potencializar as coisas que foram boas e também implementar os seus que tal que você pensou. Então, a partir de agora, realmente vai tomar o chá de camomila que você pensou, né? Que você teve a ideia de tomar. E aqui também eu preciso de disciplina. E uma dica muito grande para ter disciplina é, de novo, priorizar, tá? Então, se você teve aí na sua semana 10 que tal, tudo bem, escolha 1, escolha 2 para você implementar na semana, para não ficar muita coisa, certo? Tudo isso que eu falei aqui vale tanto para a rotina, como a gente está falando, né, de organização de rotina, para o dia, semana, mês, etc., quanto também para projetos que vocês estejam executando, tá? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês.
eu lancei há mais ou menos um mês e meio, 2 meses, eu criei um novo projeto que é o meu coaching em grupo, que é o Despertar Profissional. E para esse novo projeto eu fiz exatamente essas etapas que a gente está conversando aqui. Então eu planejei como é que vai ser esse grupo, qual o conteúdo que eu vou dar, quais vão ser os dias, como que eu vou vender, qual que é o meu planejamento de venda para isso. Agora eu estou o quê? Executando. Então eu estou executando cada uma das coisas. Em todos os encontros que a gente tem, eu penso no que foi bom, no que pode melhorar, em quais são as ações que eu vou implementar para os próximos para que a experiência seja melhor ainda, tá? E o que foi muito bom também para eu fazer mais, colocar mais, tá? Então, esse ciclo ele se aplica tanto a atividades quanto a projetos. Então, espero que tenha ficado claro para vocês o que é o PDCA. E agora eu quero que a gente pratique, tá? Por quê? Quando a gente pratica, a gente aprende muito mais do que quando a gente só escuta, né? Então acho que vai ser bem bacana também a gente fazer aqui alguns exercícios juntos. Então, primeiro, eu queria que vocês começassem fazendo a retrospectiva da semana passada, tá? Que termina hoje, né? Da semana que tá acabando. Então, eu queria que vocês pensassem aí, pode escrever, tá? Se tiver fácil de escrever. Quem quiser, manda aqui também, vai ser muito legal se a gente compartilhar. Mas pensem aí, que bom, né? Qual foi o que bom da sua semana? O que foi que pena na sua semana? E que tal? O que você pode implementar, né? Que tal fazer X coisa de diferente para melhorar? Beleza? Então façam aí a retrospectiva de vocês, que bom, que pena e que tal. Deixa eu pensar aqui na minha semana também. Que bom que eu consegui estar aqui hoje com vocês para dar essa live. Fazia um tempinho, né, que eu não tirava para estar aqui, né, trocando conteúdo, compartilhando ideia com vocês. Então, que bom que deu certo, é um conteúdo que eu gosto, que eu acho legal. Deixa eu pensar aqui no que pena. Que pena que... Ó, porque a gente já faz junto aqui, vocês já vão pegando o meu exemplo também. Tive uma ideia aqui também do que pena. Que pena que eu não consegui postar todos os dias na semana lá no meu feed aqui do Insta. E o meu que tal vai ser que tal eu, logo na segunda-feira, amanhã, já sentar e olhar o planejamento do conteúdo para toda essa semana, para eu garantir que não vai ficar nenhum dia para trás. Então, deu para pegar o exemplo? A Michelle falou que estava de férias, que não planejou. Que o planejamento era... Que bom, Michelle! Muito bom, porque às vezes até de férias a gente tá, né, pensando em um monte de coisas. Que bom, férias é pra isso mesmo, espero que... Então, já sei o seu que bom, ó. Que bom que você tava de férias, né? Que bom que você ficou aí sem preocupação em fazer o seu planejamento, tá? Já temos um que bom, pelo menos. Bom, agora eu queria que vocês pensassem aí, a gente vai fazer um exercício rápido aqui do planejamento de vocês para amanhã, segunda-feira. Quem aí já fez, né? Então alguns de vocês falaram que já fizeram, já tem esse planejamento da semana. Eu queria que a gente faça de novo para vocês verem se tá batendo ou se não tá, beleza? Então eu quero que vocês listem qual que vai ser o principal objetivo de vocês para o dia de amanhã. Então, Paty, massa, já fez. Pensa aí, então, se realmente estava claro qual que é o seu objetivo para amanhã. E quero que vocês também escrevam, além do objetivo, quais são as 3 prioridades que vocês vão dar para o dia de vocês, tá? Então, deixa eu até ver a minha agenda aqui de amanhã também, até porque eu quero mostrar para vocês o meu Google Agenda para vocês entenderem como que eu faço. O meu objetivo de amanhã vai ser fazer... Meu objetivo de amanhã vai ser fazer a melhor sessão do coaching em grupo, porque vai ser a última. Então, eu vou estar focada. Esse é meu foco principal, é meu objetivo para o dia de amanhã. E as minhas 3 prioridades são... Primeiro, organizar algumas coisas que ainda estão pendentes, que eu preciso comprar e etc., que vai ficar bem legal. Essa é uma das minhas prioridades. Outra prioridade que eu tenho é finalizar uma entrega com o cliente da consultoria. Essa é uma prioridade para mim.
E a outra prioridade é eu conseguir ir para a minha terapia. Semana passada eu precisei remarcar, então isso é uma prioridade para mim. Estarei lá sem falta. Então, meus objetivos e prioridades são esses. Espero que vocês tenham conseguido aí pensar também no de vocês. E agora eu queria que vocês pensassem em pelo menos 5 atividades, 5 tarefas que vocês precisam fazer amanhã. Que vocês escrevessem aí para que vocês, enfim, amanhã consigam se orientar, né? Sabendo o que tem que ser feito, beleza? E aí vocês podem ir preenchendo mais isso, tá? Eu quero que vocês coloquem 5 pra gente fazer esse exercício aqui, mas fiquem à vontade aí depois. Podem colocar o máximo de coisas que vocês lembrarem que vocês têm que fazer. Quanto mais detalhe da tarefa você coloque, é melhor ainda, tá? Então, por exemplo, se eu colocar só no meu planejamento assim, fazer o último dia do coaching em grupo, fazer a última sessão do coaching em grupo, legal, mas o que eu tenho que fazer que envolve essa atividade? É comprar um material? É testar a câmera antes? Enfim, entrar em contato com o grupo. Então, quanto mais você conseguir destrinchar suas atividades, melhor ainda. Então, agora que vocês pensaram no objetivo, nas 3 prioridades, e fizeram aí uma listinha de pelo menos 5 tarefas que vocês precisam fazer amanhã com base nesses objetivos, nessas prioridades e também coisas que, enfim, precisam ser feitas, né? Tem que acontecer. Vocês aí têm um exemplo, né, de como se planejar e se organizar na rotina. E reforçando, para quem não estava aqui no começo, né, se organizar e ter um planejamento, né, efetivo é fundamental para a gente conseguir ter uma carreira de sucesso, que vai trazer pra gente felicidade, que vai ter propósito, que a gente vai realmente se sentir realizada, que a gente vai conseguir ter independência financeira, construir a família que a gente quer, né? Então, tudo viajar, que eu escuto muito também. Então, se organizar para crescer na carreira é o que vai fazer a gente colher os frutos que a gente quer colher. Então, pensem nisso com muito carinho. Organização e resiliência, eu espero que sejam as palavras que mais marquem aí vocês no nosso encontro de hoje. E agora vocês têm a faca e o queijo na mão para planejar a semana, para planejar os dias de vocês, tá? Espero que essa live tenha contribuído muito para vocês. Eu queria pedir para vocês me mandarem aqui uma palavra de qual aprendizado que mais te marcou assim hoje, né? O que você vai levar do nosso encontro? Coloca aqui para mim, para eu saber. E aproveito também para falar que quem ficou aqui até o final, junto comigo, vai ganhar de bônus o planner, tá? Um planner que eu criei, enfim, exclusivo, eu desenvolvi com base em vários que eu já vi. A Michelle aqui pediu os 2, né? Semanal e o diário. Então, eu vou liberar os 2, tá? Pra vocês que ficaram aqui comigo, tá? Porque vocês ficaram aqui até o final, então é merecido, beleza? Então, eu vou mandar tanto o planner semanal quanto o planner diário para vocês, tá bom? Vocês podem ou imprimir ou fazer o modelo deles no papelzinho, né? Então coloca no papel também, tá? Ou imprime. Eu gosto de imprimir porque tem o modelo, a estrutura, mas se não der pra imprimir, replica ele, tá bom? No seu caderno. Não é por isso que você não vai conseguir fazer, beleza? Vou pedir só pra vocês me mandarem por inbox, tá? Quem tá aqui até o final e quer receber os 2 planners, me manda por inbox falando assim, eu quero, e me manda o seu e-mail, tá bom? Porque aqui, depois que eu fecho a live, Michelle, eu não consigo ver mais os e-mails de vocês. Então lá fica mais organizado. Estamos aqui falando de organização, de planejamento, não é mesmo? Lá fica mais organizadinho pra mim também. Beleza? Então, vi aqui que vocês estão falando. O que mais marcou vocês, né? Foco, PDCA, Luiz, fiquei na dúvida, mas estou feliz que você está aqui com a gente. Foco, muito legal a palavra. Michelle falou PDCA, Paty, organização, Mari falou tranquilidade. Massa, gente, muito obrigada. Tenham uma ótima semana e mandem lá um e-mail que eu vou mandar os planners para vocês. Um beijo e bom finalzinho de domingo para vocês. Tchau, tchau.